Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que você esteja aqui acompanhando esta leitura muito importante, o livro de Jean Botero. No começo eram os deuses. Hoje vamos ler a quarta parte, o nascimento de Deus. Apenas o capítulo 1. Deus é Mediterrâneo? Inscreve-se no canal, dá um apoio aí, uma moral. Vamos fazer o conhecimento crescer neste mundo da internet. É uma entrevista entre Lastoar e Jean Botero. A pergunta de Lastoar é: Deus é Mediterrâneo? Jean Botero, então, começa a responder dizendo: embora tenha nascido em um país à margem do Mediterrâneo, Deus, a saber, o conceito de Deus único, não é mais mediterrâneo do que o ser enquanto ser. Cada um mergulha suas raízes em um povo definido, uma civilização particular. As raízes profundas de Deus são semíticas, e os semitas antigos não eram propriamente mediterrâneos, uma vez que se espalhavam por todas as partes habitáveis da Península Arábica, e que sua civilização rendeu os frutos mais prodigiosos, ricos e duráveis, entre o Eufrates e o Tigre, que se lançam no Golfo Pérsico, sem mencionar que naqueles tempos o Mediterrâneo ainda estava longe de servir como melting pot cultural e de ver criar-se em torno de si uma espécie de civilização comum. Lastoar. Quem inventou Deus? Jean Botero. Os antigos israelitas, autores da Bíblia. O seu atavismo semítico, eles se atinham ao mesmo tempo a uma profunda religiosidade que lhes submetia a existência inteira ao mundo sobrenatural e a um vivo sentimento de transcendência da inacessível superioridade desse mundo. Lastoar pergunta: haveria uma explicação histórica para o nascimento do monoteísmo em Israel? Jean Botero responde: Deus podia nascer entre os israelitas a partir do momento, por volta de 1280 a.C., em que o genial Moisés, verdadeiro fundador desse povo, como nação, ligou o futuro destino nacional deles, não somente a independência recuperada com a saída do Egito e ao desígnio de criar para si um território na Palestina, mas também a um pacto de aliança com Javé, uma divindade que seria apenas deles e a qual parece merecer seu apoio irrestrito. Deveriam dedicar um apego exclusivo. Isso significava afastar-se de todos os outros deuses que então pululavam e demonstrar-lhe fidelidade antes de tudo, por meio de uma obediência exata ao código moral que ele lhes havia prescrito. A história dos israelitas compenetrou-se assim de sua religiosidade. E sua religiosidade, de sua história,
foi dessa associação que nasceu Deus. Se instalados em um meio semítico, estranho a eles, cananeu e intensamente atraídos, como se podia esperar, por seus deuses mais humanos e carnais, e pelo culto de cerimônias e sacrifícios que lhes eram consagrados infinitamente, mais confortável e mais fascinante que o rigor moral. Os israelitas, em sua maioria, esqueceram de bom grado e com perseverança as obrigações expressas de uma aliança fundadora com Javé, toda uma elite, entre eles que lhe permanecia obstinadamente fiel, não cessou de ver e mostrar ao longo da história cada vez menos feliz de seu povo a mão, a intervenção de Javé, cada vez mais universal e poderosa. A partir do momento em que, diante das formidáveis invasões e irresistíveis pilhagens dos assírios, desde a metade do século VIII a.C., compreendeu-se que, para punir seu povo infiel, Javé era capaz de convocar, mover e manipular à sua vontade a nação e o exército mais consideráveis do mundo conhecido. De que modo evitar que ele fosse visto não apenas como o de Deus mais poderoso do mundo, mas como o único, sublime e transcendente a tudo? Foi assim que Deus nasceu. E o Mediterrâneo não teve muita coisa a fazer. Lá está a pergunta de Jean Botelho. Esse Deus único de Israel impôs-se, contudo, no mundo mediterrâneo? Jean Botelho responde dizendo: o monoteísmo poderia ter permanecido o apanágio de Israel, uma vez que, após grande exílio, século VI a.C., a Babilônia, em vez de fazer-se seu apóstolo em todo o mundo, como convidava um de seus maiores espíritos, aquele que, por conhecermos apenas por sua obra original, incorporada ao livro bíblico de Isaías, chamamos de o segundo Isaías. Ele se fechou sobre si mesmo, de uma vez por todas. De fato, tenho a impressão de que, na época helenística, após Alexandre o Grande, morto em 323 a.C., nesse tempo em que se operou a tão fecunda fusão do pensamento grego com tantas veneráveis descobertas nas culturas antigas do Oriente Médio, o monoteísmo, num plano, digamos, filosófico, afinou-se bastante bem com um dos resultados mais altos e fecundos da reflexão grega, que desde Platão e Aristóteles tendiam a reconhecer nos inúmeros fenômenos infinitamente disparatados do universo não mais tantas coisas distintas quanto efeitos, visão superficial e ingênua,
mas uma causa única e superior a tudo. Semelhante conclusão poderia dar suas cartas de nobreza ao monoteísmo professado por um povo significativamente sem glória. Lastoar pergunta: e como o Deus de Israel se impôs a todos os homens? Jean Botero: dizer a todos os homens talvez seja um pouco exagero. Não se parece que tenha conquistado o extremo Oriente. É notório, por exemplo, que a religião oficial e tradicional do Japão ainda é shintoísmo, claramente politeísta. Digamos, ao menos, no que nos diz respeito, que se o monoteísmo finalmente triunfou, creio que foi sobretudo porque o cristianismo o incluiu em sua mensagem e se fez defensor de sua causa. Ao conquistar em alguns séculos todo o espaço que hoje chamaríamos de ocidental, Mediterrâneo e muito além, ele impôs em toda parte a ideia metafisicamente inteligente, atraente, luminosa e fecunda de uma causa única e transcendente, sobrenatural para o universo inteiro, em suas origens e em seu funcionamento, tendo surgido quando tal convicção já havia trilhado no mundo um longo caminho. O Islã também radicalmente depende do monoteísmo bíblico. Não acrescentou muita coisa, apenas confirmou e estendeu seu domínio, ao mesmo tempo, por suas vitórias e por sua força de afirmação, a unidade absoluta de Deus. Mas penso que é preciso distinguir o Deus dos filósofos e dos sábios do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Em outros termos, o monoteísmo filosófico do monoteísmo religioso. A ideia do Deus único, transcendente, propagou-se e impôs-se pouco em toda parte. Primeiro caso, em virtude de seu valor metafísico, que reduzia tudo o que existe a uma causa única e suprema, e satisfazia dessa maneira espíritos exigentes e penetrantes. Segundo caso, como consequência de uma fé profunda e de um apego pessoal e cordial, aquele Deus, qualquer que fosse a apresentação particular, que dele fizesse cada uma das três grandes religiões monoteístas. Lastoar surpreende que certas revoluções políticas se façam hoje em nome de Deus único, na bacia mediterrânea e nos arredores? Jean Botero. Hoje, uma vez que o mundo desencanta cada dia mais, o monoteísmo religioso deveria perder sua força, enquanto para muitos espíritos, na medida em que conservam um mínimo de sentido metafísico e não admitem puerilmente
que a física e a biologia bastem para explicar tudo. O monoteísmo filosófico manteria seu poder de atração. No entanto, a despeito da lei da gravidade, que afasta cada vez mais os espíritos do sobrenatural, é fato que destinadas à miséria e ao infortúnio, em face de uma riqueza isolante, cada vez mais concentrada, vítimas dos excessos e da estupidez, de um poder crescente, egoísta, desesperadas diante de tantas promessas jamais mantidas, populações inteiras parecem se apegar por todos os meios, inclusive a violência, na defesa de seu direito ao monoteísmo religioso e na esperança da qual creem que ele seja portador. Deus não está morto e talvez não tenha acabado de revolucionar o mundo. Próximo Booktuber, vamos fazer a leitura do capítulo 2. De Abraão a Moisés. O nascimento de Deus. Que bom que você está conosco. Até aqui. Está faltando pouco, estamos na página 139. São 186 páginas. Que maravilha. Muito bom. Está faltando um pouco mais de 30 páginas. E estar aqui com você é muito importante porque eu sei que você está curtindo, sei que você está compartilhando, sei que você já se inscreveu no canal. Não se inscreveu? A hora é essa. Inscreve-se.